CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas 10 minutos. Está começando o CBN Esportes, hoje sextou, graças a Deus, sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Uma sexta-feira com toda a repercussão da semana. A semana foi uma semana de Copas, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, claro, tivemos Série B e vamos ter todo o desenrolar de mais uma rodada desta competição com as equipes de Campinas envolvidas. Hoje sim, senhor, hoje tem Ponte Preta e Londrina, 7 horas da noite, 19 horas, estádio Moisés Lucarelli, vitória essencial para Macaca. E amanhã o Guarani estará no Castelão Maranhense para enfrentar o Sampaio Corrêa. Os últimos jogos antes do derby, hein? É a última rodada antes do derby. Derby marcado para o próximo sábado, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta. Então vamos lá, vamos começar com basquete feminino, clima de decisão. Sampaio Corrêa e César Araquara entram em quadra hoje para a partida de número 4 da LBF. O jogo começa às 9 da noite no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. Se o time paulista vencer, fecha a série em 3-1, confirma o título. Se o Sampaio vencer, aí teremos o quinto e último jogo. Vamos para a Ponte Preta. Hoje tem Macaca Querida que recebe o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Antônio Lupe. Oi, Carlão. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Hoje tem Macaca em campo. Às 7 horas, a Ponte Preta enfrenta o Londrina no Moisés Lucarelli. Duelo direto de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O técnico Pintado deve ter novidades na lista de relacionados para o duelo contra o Tubarão. Sem dúvida alguma, o técnico Pintado vai apresentar novidades aí para a torcida da Ponte. A Macaca precisa vencer. Hoje, às 19 horas, a equipe dos 99.1 já confirmada. Carlos Cabela na narração, Gabi Castro nos comentários, Fábio Scheibe aqui nos estúdios e Antônio Lupe no gramado do estádio Majestoso. Vamos de vôlei! O Vôlei Renato entra em quadra hoje para enfrentar o Santo André. A partida acontece às 7h30 da noite no ginásio do Taquaral. O time campineiro busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Aliás, daqui a pouco tem a hora do vôlei e o Antônio Lupe traz todas as informações deste jogão. Parabéns à torcida do Vôlei Campinas, em ingressos esgotados desde ontem, ou seja, o ginásio do Taquaral vai estar abarrotado. Vamos para os grandes de São Paulo, incluindo o Santos, tem Corinthians, tem Palmeiras e o São Paulo, hein? Perdeu para a LDU por 2-1, mas ficou um gostinho, uma sensação de vitória, porque o São Paulo não jogou nada, hein? O 2-1 saiu barato para o tricolor. Roberto Lioi. São Paulo perde para a LDU por 2-1 no Equador no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida da volta será quinta-feira que vem no Morumbi. Após problema em avião da presidente do clube, Palmeiras só retorna ao Brasil nesta sexta-feira em uma viagem de 200 quilômetros de ônibus e depois voo fretado em outro avião. Corinthians confirma a saída de Adson e receberá 5 milhões de euros por 50% da venda do jogador ao Nantes da França. Lateral direito Júnior Caissara aparece no bid da CBF e poderá estrear pelo Santos domingo contra o Atlético Mineiro. Aí, rodada de fogo do Brasileirão, em 21ª rodada, é justamente o Santos que enfrenta o Atlético Mineiro no domingo. É a primeira partida oficial lá da Arena MRV, o novo estádio do Galo. Futebol feminino, a cerimônia de premiação na final da Copa do Mundo Feminina continua dando o que falar. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, disse que não vai renunciar ao cargo em Assembleia Geral Extraordinária. Hoje pela manhã, na sede da entidade, ele disse que o beijo dado na boca da jogadora Jenny Hermoso
foi consentido. Vamos para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugrão já embarcou, já está em São Luís do Maranhão. Vai iniciar a preparação ou dar continuidade à preparação para o jogo de amanhã contra o Sampaio Correia às 5 horas da tarde. Antônio Lupe, o Bugrão. Carlão, já o Guarani já está em São Luís do Maranhão. Sábado às 5 horas da tarde o Bugre enfrenta o Sampaio Correia. Precisa da vitória para continuar lutando para entrar no G4 da Série B. 2 novidades na escalação, Ivan Alvarinho e Valber. E o Guarani deve reforçar o elenco para a Série B com o jogador que estava no CSA. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa possível contratação do Bugre. O Guarani de olho no G4, tem possibilidade de entrar não nesta rodada, mas na outra. Precisa somar pontos, Bugrão. Fórmula 1, depois de um mês de folga, o circo da Fórmula 1 está de volta. Hoje pela manhã, nos treinos livres para o Grande Prêmio da Holanda, o anfitrião, o dono da casa, Max Verstappen, liderou com um tempo de 1 minuto, 11 segundos e 52 centésimos com a Red Bull. Fernando Alonso e Lewis Hamilton ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. E comigo, Fábio Scheib. Fabião, bom dia, uma boa sexta-feira para você. Deixa eu quebrar um pouco aqui o protocolo, né? Você vai falar aí dos brasileiros envolvidos em Libertadores e Copa Sul-Americana, mas, rapaz do céu, a tia Leila tem que tomar cuidado com esse avião, porque eu acho que é tanto olho gordo de secador que o avião, na primeira viagem internacional, já deu problema. Fabião, bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Isso mesmo, problemas técnicos no avião da Leila, né, que a Leila adquiriu, está utilizando para o Palmeiras. Problemas técnicos, o Palmeiras ficou retido lá em Pereira, na Colômbia, e está embarcando agora de volta para o Brasil desde Cali. O Palmeiras teve que viajar 200 quilômetros de ônibus na Colômbia para pegar esse avião em Cali, então com destino a São Paulo, finalmente nesta sexta-feira, no começo da tarde, viu, Carlão? Mas ontem, como você disse, tivemos também jogos da Copa Libertadores da América e Sul-Americana. Pelas quartas de final da Libertadores, jogo de ida no Maracanã, o Fluminense abriu uma boa vantagem contra o Olímpia. Vitória por 2-0 com gols de André e do artilheiro Cano. Destaque também para o atacante Keno, que fez uma ótima partida, iniciou a jogada dos gols e conseguiu furar a pesada retranca paraguaia, que muitas vezes se defendeu até com 7 jogadores. O jogo da volta é na quinta-feira que vem no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Quem passar nesse confronto enfrenta na semifinal o vencedor do duelo entre Internacional e Bolívar. Pela Sul-Americana, além da derrota do tricolor paulista, tivemos um confronto brasileiro também pelas quartas de final. Jogando fora de casa, o Fortaleza conquistou uma boa vitória e está em vantagem no duelo contra o América Mineiro. Primeiro tempo irretocável, e o Leão do Pici fez 3-1 no Independência e pode até perder por 1 gol de diferença para se classificar. Do lado americano, confusão entre os jogadores no intervalo e até mesmo no banco de reservas. Wellington Paulista e Pedrinho bateram boca, discutiram e tiveram que ser separados pelos colegas. Caso consiga a classificação, o Fortaleza vai fazer história, viu, Carlão? Será a primeira vez que um time nordestino chegará às semifinais da competição sul-americana. Boa, Fabião. Aliás, parabéns ao Fortaleza, né? Desde a chegada do técnico Rogério Ceni, que foi ali trabalhando, alicerçando o Fortaleza. Agora, com esse trabalho sensacional do Vojvoda, o Leão do Pici vai conquistando resultados sensacionais e já conquista esta marca importantíssima, o primeiro clube do Nordeste a chegar a uma fase aguda, né? Possivelmente, aliás, a uma fase semifinal de Copa Sul-Americana. E você pode participar aqui do CBN Esportes através do WhatsApp, o 9186-9070. 9186-9070. Pelas redes sociais e pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você acompanha aqui vivo a toda a programação da nossa rádio CBN Central Brasileira de Notícias. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, já está ansioso pro derby. Calma, Valmir, hoje tem Ponte Londrina. Calma, Valmirzinho, calma. E Daniel França, o homem online, o homem dos streaming. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre a preparação de Ponte Preta para enfrentar o Londrina e a preparação do Guarani para enfrentar o Sampaio Correia. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Venha para a maratona de fechamento de mês da Germânica BMW e Mini. Um esquenta com ofertas especiais. Mini elétrico e toda a linha BMW elétricos com taxa zero, 60% de entrada e saldo em 24 vezes. Ainda garanta seu Mini com bônus de até 50 mil no seu usado. Dias 25 e 26 de agosto. Corra para fazer o melhor negócio no Grupo BMW. Acesse o site e saiba mais. Germânica BMW e Mini. No trânsito, escolha a vida. Trânsito. Bom dia, Thaís Azevedo, hora do trânsito. Thaís, eu vou te confessar uma coisa. Agora há pouco estávamos aqui tentando sair do centro da cidade. Está caótico. Uma boa sexta-feira para você. Ótima sexta-feira para você, Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, Carlão, olha, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, por exemplo, ainda tem trânsito carregado pela pista da direita, sentido centro, na saída da Norte-Sul até a Paula Bueno ali, por conta de obras no local. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Norte-Sul. Ainda por ali, tem trânsito carregado, sentido Taquaral, da Rua Nuporanga até a Avenida Orozimbo Maia. No sentido Guarani, o motorista segue sem dificuldades. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro, no sentido Rodovia Dom Pedro, são boas as condições. Avenida Senador Saraiva, trânsito carregado pelas duas pistas da Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Carlão. Valeu, Thaís, um bom fim de semana para você. Ótimo final de semana. Compre seu carro zero ou sua casa própria com o consórcio Embracon. Realize seu sonho sem juros e sem entrada. Conte com quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Horas 24 minutos. Hoje é a estreia do vôlei Renato, do vôlei Campinas em casa, né? No Campeonato Paulista. O nosso vôlei já venceu na primeira rodada e hoje recebe Santo André no ginásio do Taquaral, que vai estar lotado. Hora do vôlei, Antônio Lupe. Hoje tem vôlei em Campinas. A equipe do vôlei Renata faz a estreia jogando em casa no Campeonato Paulista. Contra o Santo André, a partida acontece às 7h30 da noite. Os ingressos já estão esgotados, mas o torcedor que não conseguiu garantir o seu bilhete pode acessar o YouTube da CBN, youtube.com/CBN Campinas, que o jogo terá transmissão ao vivo e com imagens. E também no portal Tudo EP. O jogo começa às 7h30 da noite,
com narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. Se liga na CBN que o vôlei Renata e a CBN estão juntos no Campeonato Paulista, Carlão. Tá certo, Antônio Lupe, ginásio do Taquaral lotado hoje, com certeza. E vamos torcer para mais uma vitória do vôlei Renata, o vôlei Campinas. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Onze horas 25 minutos. Vou fazer o seguinte, nós vamos para São Paulo com o Roberto Lioy. Ele vai trazer todas as informações dos 4 gigantes do nosso estado e depois a gente vai repercutir aqui. Eu e Fábio Scheibe vamos bater um papo acerca de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Roberto Lioy. O São Paulo perdeu para a LDU em Quito por 2-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro tempo, o tricolor paulista não fez sequer uma finalização e foi para o intervalo perdendo por 2-0. Mas aos 35 do segundo tempo, após assistência de Luciano, Lucas Moura fez o gol são paulino. Foi o terceiro gol de Lucas nesta volta ao São Paulo em 5 jogos. O técnico Dorival Júnior preferiu enaltecer o primeiro tempo do adversário. Tem momentos que não é só você que perde, tem momentos que o adversário ganha porque foi consistente, porque criou, porque buscou o gol. Após problema técnico no avião da presidente do clube, Leila Pereira, o Palmeiras só retorna ao Brasil nesta sexta-feira após ter vencido na quarta o Deportivo Pereira pela Libertadores. A delegação saiu da cidade de Pereira e viajou 200 quilômetros de ônibus até Cali. De Cali, outro avião fretado para Guarulhos. Com isso, o Palmeiras terá apenas um treino no Brasil antes do jogo de domingo contra o Vasco no Allianz Parque. No Corinthians, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá poupar alguns titulares para encarar neste sábado às 9 horas o Goiás na Neoquímica Arena. A ideia é ter todo mundo bem fisicamente para o jogo de volta diante do Estudiantes pela Copa Sul-Americana. O clube confirmou a venda de Adson ao Nantes da França por 5 milhões de euros em 50% dos direitos econômicos do atleta. Outros 20% ainda ficam com o Corinthians para uma possível venda futura. Já o Santos também confirmou a venda do atacante David Washington, de 18 anos, ao Chelsea da Inglaterra. Em um primeiro momento, a venda foi de aproximadamente 15 milhões de euros, mas o clube pode receber um bônus de 5 milhões de euros, dependendo de metas. O lateral direito Júnior Caissara, recém-contratado, teve o nome publicado no bid da CBF e fica à disposição para domingo contra o Atlético Mineiro, no novo estádio do Clube Mineiro. De São Paulo, Roberto Lioy. Beleza, Lioy. Fabião, vamos lá. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes ou trio de ferro focado nas Copas durante a semana e a próxima também, provavelmente com equipes alternativas. Agora, o Santos não está em nenhuma Copa e vai enfrentar o Atlético Mineiro numa atmosfera toda ela complicada para o Peixão, né? Porque lá na Arena MRV e o Santos necessita dos pontos para sair desse Z4 aí, Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão, e todos os ingressos já vendidos para essa inauguração da Arena MRV do Atlético, na torcida do Galo, pretendendo fazer uma grande festa, um difícil duelo para o Santos, que está no primeiro time que abre a zona de rebaixamento, né? Mesmo número de pontos do Bahia, tem 21, mas tenta manter a boa campanha, o bom jogo que fez contra o Grêmio, né? Esse momento de recuperação. O Santos vai ter a estreia do Júnior Caissara aí, mas é um duelo muito complicado. O Galo também não vem bem nas mãos do Filipão, né, Carlão? É verdade. Fabião, o Corinthians, ele tem uma semana complicada, porque ele recebe o Goiás amanhã na Neoquímica, às 9 da noite, e vai provavelmente com uma equipe alternativa. Aí na semana ele tem o Estudiantes pela Sul-Americana, está vencendo, né? O agregado está 1-0 para o Timão. E no fim de semana, no outro, tem derby contra o Palmeiras. Que semana para o Corinthians, e não pode deixar escapar contra o time esmeraldino, Fabião. Exatamente, uma semana muito de competições, né? Tanto Sul-Americana, que o Corinthians tem a possibilidade de chegar às semifinais, e também no Brasileiro não pode deixar de lado, não. Já que o Corinthians está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Amanhã faz um duelo direto contra o Goiás. O Corinthians é o 13º, tem 24 pontos. O Goiás é o 15º, tem 23. Caso o Corinthians perca amanhã, não é fácil também ganhar do Corinthians no Itaquera, mas o Goiás vem completo, o Corinthians com time alternativo.
Corinthians pode ficar mais perto da zona de rebaixamento, caso o Santos também vença, né? Então o Corinthians tem que tomar cuidado amanhã, vai focar na Sul-Americana, mas como você disse, na semana que vem tem o Clássico, né? Clássico a gente sabe como é, o Palmeiras embalado, aí o Corinthians também podendo se classificar na Sul-Americana, mas uma semana bem complicada mesmo. Tá certo. 11h30, Valmirzinho, como é que tá? Dá tempo ainda? Então vamos lá, Fabião. Palmeiras e Vasco da Gama, domingo às 6h30. É o Verdão com uma situação tranquila em termos de Libertadores, por isso, não sei não, se de repente alguns titulares não podem aparecer. É, uma interrogação no time do Palmeiras, né? O Palmeiras chega hoje ainda, no começo da tarde, no final da tarde, começo da tarde está embarcando da Colômbia. O Palmeiras vai fazer apenas um treino para esse duelo contra o Vasco tentando sair lá de baixo da tabela de classificação. O Vasco fez bastante contratações nessa janela, também tem um time modificado nas mãos de Ramon Dias. O Palmeiras não se sabe se vai poupar agora no Brasileiro, se vai mesclar o time na Libertadores também, está tudo uma incógnita, porque o Palmeiras ainda não chegou desse confronto contra o Deportivo Pereira. Palmeiras sonhando ainda também com o Brasileirão, né? Está a 11 pontos do Botafogo, então no domingo não dá para abrir mão também de uma vitória em casa contra o Vasco, né? Tá certo, 11h31, Valmirzinho, estou à sua disposição. Já é com você, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o Repórter CBN e na volta eu quero destacar esse São Paulo, enfrenta o América, mas o São Paulo ontem não foi bem, porém a derrota por 2-1 dá uma possibilidade boa do São Paulo reverter aqui contra a LDU. Repórter CBN. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. Repórter CBN. Sexta-feira, 25 de agosto de 2023. A pobreza caiu pela metade no país em quase uma década. A informação está num levantamento do IBGE. 2 em cada 10 brasileiros enfrentam algum grau de pobreza. 9 anos antes, eram 4 em cada 10. Apesar da melhora, parte das desigualdades não se alterou no período, como o fato de os lares chefiados por negros ou pardos ainda serem os mais vulneráveis. O presidente Lula assinou 11 atos de cooperação entre Brasil e Angola. Os acordos envolvem variadas áreas como agricultura, saúde e educação. Ele disse que vai corrigir erros da gestão passada e levar a relação a um novo patamar. Segundo o brasileiro, o vínculo entre as duas nações é política de Estado que independe das circunstâncias. A relatora da CPMI dos atos golpistas, senadora Elisiane Gama, afirmou ao jornal da CBN que a comissão está aberta para firmar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela destacou, no entanto, que a iniciativa precisa partir da defesa do militar. Elisiane Gama também disse que a delação depende de um endosso do plenário do Senado, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e uma homologação do Supremo Tribunal Federal. Caso o processo avance, ela destacou que o depoimento de Mauro Cid poderá ocorrer em sessão aberta. O Brasil vai precisar de R$1 trilhão em investimentos para alcançar os compromissos de redução de emissões de carbono até 2030. A informação está num estudo do Fórum Econômico Mundial. Segundo o relatório, o país busca recuperar o papel que teve na liderança ambiental no começo do século XXI, com o fortalecimento do combate às mudanças climáticas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Campinas em ação. Trabalho ininterrupto para atender a população em situação de rua na cidade. Um contingente cresceu mais de 13% durante a pandemia, de acordo com o levantamento que é realizado a cada 2 anos. Atualmente, a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, é responsável por praticamente 90% de tudo que é investido em políticas públicas deste tipo na cidade. Cerca de 12 milhões de reais foram destinados pelo município em 2022 para serviços como o SOS Rua, a Operação Inverno, a distribuição de refeições, ações de combate ao trabalho infantil e muitos outros. Ações da Secretaria Municipal de Saúde também garantem acolhimento e internação nos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS. Uma ação conjunta que traz dignidade a quem mais precisa. Prefeitura de Campinas. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport, Flex e Diesel, entrada mais saldo em 24 vezes com taxa zero. E tem mais, super bônus de até 30 mil no seu seminovo. Vem pra Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas 38 minutos, ficou faltando aí o São Paulo, mas por que eu deixei o São Paulo? Porque ontem o Tricolor teve uma atuação preocupante, perdeu para a LDU por 2-1 na Copa Sul-Americana, está vivo, muito vivo, porém desempenho deixou ali uma interrogação no torcedor são paulino, e nesta esteira tricolor, eu vou emendar aqui a participação do Amarildo Brene, de Hortolândia, final do telefone 1999, olha só. Bom dia, amigos. Se o São Paulo acha que a torcida vai resolver toda hora, está enganado. Tem que jogar bola também. Tá aí o Amarildo Brene. O final aqui, o 5219. Olha, faz alguns elogios aqui. Obrigado. Final 5219, show. Obrigado. Tá aqui também o final 5107. O avião do Palmeiras tá parecendo o fusquinha dele quando não quer pegar, não tem jeito. É o Rogério, final 5107, comparando o avião da tia Leila com o fusquinha. Que isso. Fabião, e esse tricolor, hein, cara? 2-1, vive um momento em termos de Copa muito bom, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, eliminação do São Lourenço e tal, mas ontem lá no Equador, pelo menos o primeiro tempo, deixou muito tricolor preocupado. Mas quem tem Lucas Moura, Fabião? É isso aí, o São Paulo começou perdendo logo no início do jogo, né? Aos 3 minutos já sofreu o primeiro gol. E aos 25 estava 2-0 para a LDU, que teve mais chance também de ampliar o placar. O São Paulo não deu um chute no gol na primeira etapa, sentiu bastante também, não sei se é por causa da altitude também de Quito ali, mas São Paulo não jogou bem no primeiro tempo, não teve uma chance clara de gol. No segundo tempo, coitado de Luciano, o time melhorou, Luciano deu um belo passe para o gol de Lucas Moura, já no final da partida, lá pelos 30 e poucos minutos, 35 minutos, o São Paulo fez esse gol
que deixa assim vivo o tricolor paulista na competição. Mas aquilo que o nosso ouvinte falou, não dá para depender somente da torcida, tem que jogar mais bola também. São Paulo focado, né, nas duas Copas, tanto Sul-Americana como a final da Copa do Brasil, e no final de semana vai ter um refresco, né, podemos dizer. Pega o Lanterna fora de casa, o América que perdeu ontem para Fortaleza, briga de jogadores, discussão entre jogadores, não está no momento bom o América. São Paulo tem tudo para dar uma acalmada e vencer o América pelo Brasileirão no final de semana, mesmo fora de casa, né? Rapaz, aliás, que coisa, hein? Que confusão envolvendo aí o pessoal do América. O América que vinha bem, né? Com uma boa trajetória nas últimas temporadas, até na Copa Sul-Americana, né? Mas, de repente, neste Brasileirão a coisa não está engrenando e o São Paulo tem esta possibilidade aí de conquistar um bom resultado, mesmo o jogo sendo no Estádio Independência. 11h40. Antônio Lupe está na linha aí, meu caro Valmirzinho? Ele, aqui pelo meu contato, ele disse ok. Então, claro, vamos lá, Lupe. Bom dia para você que está direto ali da Expo Flora, 40ª Expo Flora. Falamos aí destaque do Guarani, destaque da Ponte Preta. Bom dia, Lupércio! Tudo bem, Carlão? Bom dia a você, mais uma vez, ao Fábio Scheibe, aos ouvintes. E que espetáculo aqui a Expo Flora, um gigantesco espaço destinado a vários expositores e um detalhe interessante, hein? Lotado, logo no primeiro dia de feira, um ótimo público aqui em Olambra, de onde falamos ao vivo para trazer todas as informações de Ponte e Guarani que jogam nesse final de semana. Inclusive, muito bonito o público que passa por aqui, muito interessante, todos acenando aqui para a CBN, e é claro que eu vou retribuir todos os abanos de mão, viu, Carlão? Ah, tá certo, Lupe, mande o meu abraço também à com população certeza. de Olambra, já tô percebendo. Olambra nos abraça, Carlão. A movimentação aí no nosso News Truck. Deu tudo certo, né? A continuidade da viagem, né, Lupe? Deu tudo errado, mas no final deu certo. Valeu, vamos lá, então vamos pela ordem dos confrontos, falar Sim. primeiro da Ponte que enfrenta o Londrina hoje e depois a gente bate um papo acerca do Guarani. E essa macaca aí, Lupe, é jogo importantíssimo contra o Londrina hoje com total cobertura CBN, hein? Carlão, alguns falam em jogo de 6 pontos, confronto direto, até o termo divisor de águas, que até hoje eu não sei como funciona, é utilizado quando acontece o encontro entre de duas equipes, no caso, que estão na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta está a apenas 3 pontos do Z4 e o Londrina é o penúltimo colocado da competição. Por isso, jogo importantíssimo hoje no Moisés Lucarelli, 7h da noite. E é claro, com total cobertura da CBN Campinas. A gente fala da Ponte Preta, que ainda não está confirmada totalmente, são 3 desfalques, o desfalque do Kaique França, o desfalque do Leonaldi e também do lateral esquerdo Arthur, estão fora do jogo. No gol, acredito que o Pedrão deve ser o titular. Na lateral esquerda, o Gabriel Silva pode ser sim utilizado, mas eu acredito que vai ficar no banco de reservas, e o Mailton improvisado na lateral esquerda. E tem a dúvida no meio-campo, quem será o substituto do Leonaldi? Se o Elvis volta, também deve ser relacionado para a partida, ou o técnico Pintado vai colocar mais um volante, como vem utilizando nas formações anteriores. No caso, ele pode optar pelo Ramon Carvalho, volante da equipe da Ponte Preta. Quem falou sobre esse jogo foi Paulo Baia, que nas últimas partidas tem se destacado nas partidas vestindo a camisa da Macaca. Muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, né, juntamente com todo o grupo, né, que é o mais importante. Sobre a concorrência ali, sabemos da qualidade que tem a nossa equipe, né? Essa equipe é uma equipe muito bem qualificada em todos os setores, principalmente ali no setor do meio de campo, né? Estou muito feliz pelas oportunidades do professor Pintado, né? Tem confiado bastante em mim e como eu tenho conversado com ele também, ele tem conversado comigo e passo também essa confiança para ele. E ele tem me utilizado muito e muito grato pela oportunidade, mas sempre dando o meu melhor ali dentro de campo ali para ajudar a equipe, ajudar meus companheiros ali a buscar os resultados positivos, né?
Claro que o professor cobra isso, né? O professor cobra, ele reconhece, né, a minha qualidade na finalização, mas isso é algo que eu carrego comigo também, né? Me cobro muito, né? Eu coloco muito na minha cabeça que pela minha finalização, a porcentagem que eu tenho ali de acertar os chutes ali e pela qualidade, né? Eu coloco muito na minha cabeça que eu devo finalizar muito, né? Que como não só o professor, mas também os goleiros também me ajudam bastante, né? Eles estão dia a dia comigo, trabalham ali, eles falam bastante da minha qualidade na batida e eu também tenho essa cobrança entre mim mesmo, entendeu? E acabo levando isso pro jogo, né? E graças a Deus vem dando certo, né? Tô muito feliz aí tá participando diretamente nos gols e procuro estar sempre dando meu máximo ali, ajudar a equipe e meus companheiros. A provável formação da Ponte Preta com Pedro Rocha no gol, na lateral direita Luiz Felipe, na zaga Matheus Silva, Fábio Sanches e o Mailton improvisado na esquerda, meio campo Felipinho, Felipe Amaral, Paulo Baia, Lucas Natan ou Ramon Carvalho ou até mesmo Elvis, no ataque Eliel e André. Já do outro lado, um Londrina pressionado, só que o técnico Eduardo Souza estudou muito bem a Ponte Preta. Tanto é que em entrevista coletiva falou sobre o adversário, a Ponte Preta, adversário do Tubarão hoje à noite em Campinas. Um jogo difícil, como todos, né? Um adversário como foi, eu projeto muito um jogo como foi o jogo do ABC, né? O ABC jogava em casa, a Ponte sabe que precisa da vitória, é um pré-derby, né? Depois eles têm o maior jogo entre aspas do campeonato para eles contra o rival, então eles sabem da importância. Nós vemos no momento de dificuldade, eles contam com essa vitória, mas nós temos que ir lá forte. Nós estamos trabalhando forte, tem trabalhado também a parte mental dos jogadores, mostrando a importância desses jogos subsequentes, né? Ponte Preta e Tombense. Nós precisamos, para a gente conseguir respirar e voltar para o campeonato, esses dois jogos são importantes, começando pela Ponte Preta. Então, mais um jogo difícil, onde a gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai ter que competir muito e estar bem atento a horas das oportunidades para a gente conseguir esse grande resultado. É uma equipe que tem um sistema ofensivo experiente, né? O Elvis deve voltar, o próprio André, jogador de alto nível que está tentando retomar a carreira, né? Dois extremos de muita qualidade, tem vivido um bom momento, que é o Eliel, um jogador da base, tem feito gols nos últimos jogos, o Paulo Baia, um jogador que tem dado vitórias à Ponte, né? Jovens volantes. Então é uma equipe que o Pintado vem há 4, 5 jogos se reorganizando. A gente sabe, já jogou muitas vezes, eu já trabalhei na Ponte 2 vezes, sabemos também do fator externo, da pressão que exerce lá, né? Como eu falei, é um pré-derby, então eles vão ter essa pressão também de chegar bem para o jogo do Guarani. Então a Série B não tem jogo fácil, né? Nós saímos aí de um jogo do Criciúma, viemos para o Atlético Goianiense, agora vamos na Ponte, e própria Tombense, depois, que é um time que está lá numa situação difícil também, um jogo difícil. Então é saber as particularidades que o jogo vai trazer e se preparar da melhor maneira possível. Bom, Carlão, provável time do Londrina para enfrentar a Ponte Preta com Neneca no gol, Ezequiel na direita, Gabriel e Rafael Vaz, aquele mesmo Rafael Vaz, ex-Flamengo, estava no Mirassol, se não me engano, no sistema defensivo, e na esquerda Marcos Pedro, meio campo João Paulo, ex-Ponte Preta, Moisés Gaúcho e Igor Leite, no ataque Iago Dias, Lucas Coelho e Paulinho Mocelin. 7h da noite a bola rola no Moisés Lucarelli, jogo com transmissão da CBN Campinas. Carlos. Antônio Lupe, que ótima impressão deixou o Eduardo Souza. Eu vim consultar aqui, pesquisar sobre a carreira dele. Ele passou pela Ponte em 2018 como auxiliar técnico e, rapaz, ele analisou de uma maneira perfeita aí a Ponte, né? Falando sobre a importância deste jogo contra o Londrina, mas já vislumbrando um clássico regional, dos jogadores importantes. Falou do Elvis, deu até uma dica aí, falou que o Elvis deve jogar. Falou do André, realmente um cara que estudou a Ponte vai ter que tomar muito cuidado. Como o próprio Eduardo Souza disse, o Londrina vai explorar muito
o fator Moisés Lucarelli, que quando a torcida está apreensiva, está nervosa, o momento não é tão bom, de repente as coisas podem se complicar, o Eduardo sabe muito bem disso. Por outro lado, se as coisas correrem bem, a torcida da Ponte é um 12º jogador importantíssimo. Um jogo complicado para a Macaca, mas ela precisa vencer, não só pelo próximo jogo ser um jogo diferente, um jogo importante na vida da Ponte, mas principalmente em termos de Série B, para escapar ali das rédeas do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Lupe, de acordo com a escalação que você passou aí, e nós no início da semana já debatíamos, eu não sei qual que é a real condição do Elvis, mas se ele estiver entre 80% a 100% fisicamente, ele tem que jogar. É jogo para o Elvis tem o passe, tem a bola parada, tem a organização, é o cara tecnicamente é o jogador que se sobressai deste grupo da Ponte Preta, embora o momento realmente não seja bom, mas se o Elvis estiver perto do 100%, ele tem que jogar. Porque só com a qualidade, só com o passe, a Ponte vai conseguir furar este bloqueio que fatalmente o Londrina vai montar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos passar a escala, né? As transmissões da nossa equipe hoje às 19 horas, Lupércio. Já estou aqui com a nossa formação. Sim. Carlos Cabela na narração, Gabi Castro nos comentários, Fábio Scheibe já se dirigindo a Campinas para realizar este trabalho e Antônio Lupe nas reportagens a partir das 19 horas, Central Brasileira de Notícias, Ponte Preta e Londrina. 11 horas e 51 minutos, nós temos um intervalinho antes do Guarani, então vamos beber uma aguinha e daqui a pouco tudo sobre o Bugrão com Antônio Lupe, direto lá da 40ª Expo Flora, o News Truck CBN. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o Café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Sem perder tempo, 11 horas e 54 minutos, Antônio Lupe. Amanhã o Guarani estará em São Luís para enfrentar o Sampaio Correia. Jogo difícil para o Bugre, que vai precisar dos 3 pontos para continuar a sua luta, a sua caminhada rumo ao G4. Logística difícil, o Guarani chegou hoje de madrugada em São Luís do Maranhão. Hoje à tarde, o técnico Humberto Louser faz a última atividade já na cidade do jogo, no palco da partida. Então, o Guarani enfrentando algumas dificuldades, além, é claro, do adversário, o Sampaio Correia, que está na zona do rebaixamento, abre o Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da viagem, Bruninho, meia atacante, na verdade mais meia do que atacante, falou a respeito desse duelo e também do momento do Bugre na competição. Acredito que na questão física é muito importante, né? Quando a gente tem jogos quarta e domingo, quarta e sábado, acho que o nível do jogo acaba baixando um pouco por causa da questão física. E também é importante ter a semana cheia para, como eu falei anteriormente,
a respeito de estudar os adversários, que a gente tem mais tempo para estudar, para pensar nas circunstâncias do jogo, as possíveis jogadas que possam entrar, e eu acho que isso faz total diferença para nós. Então, eu acho a posição do Sampaio no campeonato, entre aspas, uma posição mentirosa, que é uma grande equipe. A gente já jogou com eles aqui e a gente teve extrema dificuldade. É um clima diferente para nós que estamos em São Paulo. Lá no Nordeste faz bastante calor e o campo, eu acho, tem uma grama um pouco alta, acho que isso pode dificultar um pouco, mas nada impossível, são 11 contra 11 e nós vamos lá para São Luís para vencer. Bom, esse é o meia Bruninho falando a respeito do jogo, e é claro que a gente tem informações do adversário, do Sampaio Correia, com o repórter Thiago Bastos, da Rádio Mirante, lá de São Luís, que traz as informações do adversário do Guarani. E o Sampaio vai contar com novidades para essa partida de sábado diante da equipe do Guarani, aqui em São Luís, 5 da tarde, no Estádio Castelão. Pelo menos 4 jogadores considerados titulares voltam à equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes, que vai para esse jogo pressionado. No meio de campo, Ferreira e Massinho. O Ferreira recuperado de desconforto muscular e o Massinho, que em um treino na semana passada, num choque, acabou sentindo uma lesão no ombro, mas se recuperou. Foi a ausência da rodada passada contra a equipe do Juventude, jogo este em que o Sampaio empatou em 0-0 fora de casa, com um homem a menos. O Massinho, portanto, está de volta. O Pimentinha, meia atacante, que foi preservado. Na verdade, ele estava com uma conjuntivite, segundo o clube. Se recuperou e, portanto, poderá também estar presente neste compromisso de sábado. E o lateral esquerdo, Pará, que tinha a situação mais complicada, uma lesão grau 1, se recuperou também. Essa lesão, inclusive, foi diagnosticada após a partida contra o Atlético de Goiás, início do segundo turno. O jogador, portanto, estará também à disposição do técnico Márcio Fernandes. Falei que o treinador do Sampaio está pressionado. Pois é, nas últimas rodadas não sabe o que é vitória. Aliás, em São Luís, o Sampaio não vence no Estádio Castelão desde junho. A última vitória foi contra o Londrina por 2-0. Aliás, a última vitória do Sampaio nesta Série B já faz algum tempo. Foi há algumas semanas contra a equipe do Tombense. Portanto, o Sampaio vai pressionado, inclusive fazendo promoção de ingressos. É uma promoção diferente, aqui adotada pela diretoria do Tricolor maranhense. Caso o público seja superior a 5.000 pagantes, a diretoria promete no intervalo distribuir, ou melhor, fazer o sorteio de 10 pacotes via Pix no valor de R$500 cada. Dentro de campo, um provável Sampaio para enfrentar a equipe do Guarani deve ter no gol Thiago Braga, essa é outra questão. Luiz Daniel, goleiro titular, está suspenso e também está com a lesão muscular, portanto ele já não estaria na bola mesmo que não estivesse suspenso. Portanto, Thiago Braga vai estrear no gol boliviano, ele que foi contratado para esta Série B e não atua desde março, deve ser ele a ser escalado pelo técnico Márcio Fernandes. Na defesa, uma dúvida, Samuel Santos ou Matheus Pivô, isso porque nenhum dos dois vem agradando, inclusive nesta posição, mas a tendência é que Matheus Pivô seja o escolhido. Na zaga, Gustavo Henrique e Gabriel Furtado, e na lateral esquerda, Pará. Meio de campo, com Micael Ferreira e também Massinho, o ataque deve ser composto por Henrique Rafael, Pimentinha e Ítalo, artilheiro do Tricolor, neste Campeonato Brasileiro, com 6 gols. Eu sou Thiago Bastos, faço parte da equipe da Rádio Mirante AM de São Luís, Maranhão, mandando as informações do Sampaio Correia. Muito obrigado ao Bastos, que trouxe todas as informações do jogo e também do Sampaio. Lembrando que a diretoria do Guarani deve anunciar a contratação do atacante que estava no CSA, o Iago... Opa, cadê o nome do nosso amigo aqui? Iago Teles, 23 anos, estava no CSA por conta dessa janela, né, da Série C para a Série B, segundo o regulamento, permite negociações. Então o Iago Teles, atacante, deve ser reforço do Guarani, Carlão. Tá certo, Antônio Lupe, é o Guarani aí para este jogo contra o Sampaio Correia, um jogo em que o Guarani precisa pontuar. Mesmo com a vitória, o Guarani não entra no bloco dos 4 primeiros colocados, mas se aproxima muito. De repente, pode depender das próprias forças no jogo contra a Ponte Preta, em caso de vitória, de entrar no bloco dos 4 primeiros colocados, um jogo em que o Guarani tem que pontuar. A gente percebe pelo noticiário que o Thiago trouxe lá do Maranhão, que o Sampaio está se mobilizando, o técnico Márcio Fernandes está na corda bamba, o estádio vai estar lotado, promoções estão sendo realizadas por lá e o Guarani vai enfrentar um ambiente adverso
para buscar a vitória diante da Bolívia querida. 11h59. Fabião, beleza? Mais alguma coisa, um noticiário para fechar esta sexta-feira aqui no CBN Esportes, Fábio Scheibe? Destaque para a última rodada da primeira fase da Série C, que tem Paulista tentando classificação, né, Carlão? São Bernardo, no momento, é o 8º colocado e enfrenta o Náutico, que é o 9º. Os 8 primeiros classificados jogam a próxima fase. Então, São Bernardo joga amanhã contra o Náutico, lá no Aflitos, às 4h da tarde, precisando de um empate para se classificar. Também amanhã tem início as quartas de final da Série D, e tem Paulista em campo também. Às 3h da tarde, na Fonte Luminosa, Ferroviária encara o Souza no jogo de ida das quartas de final. Lembrando que quem passar do confronto já estará matematicamente classificado para a Série C do ano que vem, viu, Carlão? Valeu, Fábio Scheibe. Até à tarde, às 4h, com a Arena CBN, com Eliel Almeida. Valeu e boa sorte aos paulistas aí, Série C e Série D. 12h01, dá tempo de um tchauzinho aí do Antônio Lupe para depois ele aproveitar o almoço na 40ª Expo Flora. Antônio Lupe. Um grande abraço, Carlão. No Arena também estaremos por aqui. Já vou almoçar com Eliel Almeida, que está com a sucuri roncando. Eu imagino. Excelente tarde a todos. Eu imagino. Valeu, Lupe. Até a tarde no Arena, então. Como você ouviu, como você curtiu e como você acompanhou pelo YouTube. Às 4 da tarde, o esporte aqui da Rádio CBN volta com o Arena direto lá da 40ª Expo Flora, para a gente fazer aquela bagunça organizada sob o comando dele, Eliel Almeida. Até lá! News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática.